Aí, eu tô aqui no Brasil agora, Polegar Maciel, o pessoal tá muito preocupado com o coronavírus, o pessoal realmente está evitando muito aglomeração, não está se encontrando nas ruas, tá bem vazio hoje aqui o negócio, a preocupação aqui tá incrível, o pessoal aqui não tá realmente saindo nas ruas, tá preocupante, tá tudo vazio, as moscas, olha aqui, gente. Eu cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Salvador, Jesus Cristo. Meu nome é Rafael Domiciano. Como podemos ver aqui nesse começo de vídeo, o povo brasileiro parece que não está muito preocupado nem com o coronavírus e nem com o arrebatamento da igreja que está às portas. Eu vou provar aqui nesse vídeo que o arrebatamento está às portas. Amém? Porém, nós que somos igreja, estamos atentos a tudo. E olha só esse sonho aqui que o Senhor Deus deu a uma pastora chamada Valéria Alves. Sonhei que o Brasil era atacado por demônios, como uma grande nuvem no céu, trazendo uma enfermidade que tinha um grande índice de contágio. As pessoas usavam máscaras brancas nos rostos e muitas mortes eram noticiadas. O país ficava isolado do resto do mundo. O desespero era muito grande. No sonho, que parecia uma revelação, um varão me dizia: é daí para pior. Como eu já falei aqui no canal, essa doença ela foi feita em laboratório para exterminar boa parte da população mundial, pois o maior plano Illuminati é reduzir 80% das pessoas no mundo para eles terem o melhor controle de tudo. E como podemos então saber que o Senhor Deus ele permitiu essa doença? Porque em Romanos está escrito que todo o poder de todos os governos emana do céu, vem de Deus. Então, essa doença foi uma permissão de Deus, sim, só que é uma doença feita em laboratório, sim. Todo mundo sabe que o álcool gel que eles estão falando, que se a pessoa comprar, a pessoa pode ficar imune a esse vírus. Irmãos, todo mundo sabe que isso é mentira. No universo policial, tem uma frase que diz que não existe crime perfeito. Da mesma forma que não existe mentira perfeita. Qualquer dono de restaurante ou dona de casa sabe que o álcool ele é antibacteriano e não antivírus. Amém? Mas, então, como eu posso provar que essa doença ela foi criada pelos Illuminatis para reduzir a população? Aqui estão as provas. Hollywood, Netflix, eles sempre eles tentam imitar Deus. Da mesma forma que Deus ele não faz nada sem antes avisar os seus conservos, os Illuminatis, que são a representação do capeta, né? Aqui na Terra, eles também não fazem nada sem antes tacar as indiretas deles em produções. Olha aqui o primeiro exemplo. O filme Pandemia, produzido por Hollywood. O segundo exemplo aqui, um filme chamado Epidemia, onde um vírus mortal ataca moradores da Califórnia. O terceiro exemplo é o filme Apocalipse 5, onde uma misteriosa doença atraca pessoas, também produzido por Hollywood. E esse quarto exemplo aqui foi produzido pela Netflix, e que eu considero a pior de todas, é a série Infectados, onde os personagens contraem uma doença numa viagem e ficam de quarentena. Vocês têm alguma dúvida que eles já sabiam que isso iria acontecer? Quando eu falo que essa doença ela tem a permissão de Deus, logo vemos que o país, Itália, onde fica ali o Vaticano, é o recordista de mortes. Porque é no Vaticano, o Vaticano é a capital da Itália, e onde o Papa, ele fica ali o tempo todo brincando de ser Deus, brincando de servir a Deus. Tem muita gente que idolatra o Papa, tem fé no Papa. Então eu acredito sim que Deus, além dele permitir que o governo humano crie essa doença, Deus, na infinita inteligência dele, ele usa essa doença para trazer juízo para as pessoas. E eu quero falar aqui rapidamente que eu postei, qualquer dia eu falo melhor sobre isso, mas eu preciso falar sobre isso aqui,
nem que se for bem rápido. Eu quero falar que no dia 13 de março eu postei uma revelação que Deus deu a um irmão que em breve haverá um terremoto a nível mundial, que sacudirá toda a terra. Isso tem a ver com o arrebatamento. Pois em Apocalipse capítulo 6, versículo 12, fala assim: E havendo aberto o sexto selo, olhei e vi que houve um grande tremor de terra. Aqui já é o terremoto. E o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se sangue. Eu faço aqui uma pergunta: o que faz a terra sentir tremores? E a resposta é o terremoto. Então, no capítulo 6, fala sobre o grande terremoto a nível mundial, e já no capítulo 7 de Apocalipse, fala dos 144 mil, e depois, então, a grande multidão que passa pela grande tribulação e se salva porque se recusa a colocar a marca da besta. Porém, o que eu quero estar explicando aqui é que no caso desse aqui de Apocalipse 6, que fala sobre terremotos, sol negro e lua de sangue, aqui está falando sobre juízo sobre a terra, porque a gente sabe que terremoto e o sol negro e a lua de sangue representam juízo sobre as nações. Eu já falei bastante aqui sobre isso no meu canal. E a gente está nessa época, né? A gente já viu o sol negro, a gente já viu a lua de sangue, e tem bastante terremotos o tempo todo. Todo dia tem um terremoto diferente em alguma nação. Mas o arrebatamento, ele começa no capítulo 14 de Apocalipse, onde vemos 3 arrebatamentos. O primeiro é dos 144 mil, o segundo é a colheita do trigo, e o terceiro é a colheita das uvas. Eu até fiz um vídeo falando sobre isso. Então, para finalizar, que possamos estar preparados, pois se este terremoto a nível mundial acontecer, assim como eu recebi, que vai acontecer nesse ano, ele vai trazer o arrebatamento. E como podemos ver, Deus ele já está trazendo juízo sobre a terra, já estamos em épocas de terremoto, o sol escuro, a lua de sangue, e depois desses juízos vem o arrebatamento da igreja. E nós não podemos estar desapercebidos como o povo aqui no começo do vídeo está. Amém? Eu recebi do irmão Paulo uma mensagem que ele colocou aqui nos comentários, que a filha dele recebeu 3 sonhos da parte de Deus, e um deles é sobre a possibilidade de Jesus arrebatar sua igreja agora na Páscoa. Mas atenção, é uma possibilidade, tá certo? Vamos ver aqui o sonho do irmão Paulo, e que Deus abençoe a todos. Amém. Rafael, sempre acompanho o teu canal. Às vezes, escrevo alguma coisa. Pois hoje eu vou te falar sobre a minha filha de 7 anos. Ela teve uma visão na escola e 2 sonhos recentes, com intervalos de 3 semanas, um do outro. A visão foi impactante para a minha família, mas vou te falar primeiro do sonho, que ela não viu o rosto de Jesus, mas ele falou assim para ela: avisa a eles que eu estou voltando. O segundo sonho nos deixou pensativos. Jesus ele fala assim: você foi escolhida, assim como muitas crianças, em toda a terra. Fale a todos a seguinte mensagem, que dia 12 de abril eu retiro a igreja da terra. Esse aqui foi o sonho da filha do irmão Paulo. Aí o Paulo, ele escreveu assim: estou pensativo até agora, pois pelos meus conhecimentos bíblicos, foi na Páscoa que o Deus Altíssimo de Israel e nosso Deus realizou suas maravilhas e seus grandes atos de amor por todos nós. É isso, Rafael. Fica na paz com Deus Altíssimo de Israel e nosso Deus. Amém e Maraná. Mas no Apocalipse, a igreja estará no céu.